Vamos tratar neste vídeo do conceito de velocidade relativa, ou seja, como um movimento de um dado objeto é analisado por dois referenciais diferentes que se encontram em movimento entre si. Para isso, vamos aqui considerar um exemplo simples de um vagão percorrendo um dado trajeto retilíneo em uma via férrea. Vamos considerar um observador que eu chamarei de A, que está parado ao lado da via férrea. Colocarei em uma dada posição. Este é o nosso observador A. E teremos um observador B sobre o vagão que trafega a uma velocidade constante com relação ou relativa a A, ou seja, sobre este vagão nós teremos o nosso observador B e esta velocidade eu chamarei de V de B com relação a A, VBA. Eu tratarei no início de um movimento unidimensional, retilíneo, então não vou considerar por enquanto a velocidade como sendo um vetor, vou trabalhar com a intensidade da velocidade. Mais para frente, nós vamos explorar as consequências vetoriais desse conceito. Então, com relação a A, este observador trafega a uma velocidade VBA. Qual será a posição de B com relação a A? Nós podemos representar na nossa figura. O que nós queremos é esta distância que irá variar com o tempo. Afinal de contas, B está se movendo. Este será o nosso x de B com relação a A. Estou adotando aqui a mesma convenção de índices que adotei para a velocidade. Se A e B coincidiam em um certo t, que eu chamarei de zero, por simplicidade, e então B começou a se mover, nós teremos que xBA será simplesmente a velocidade de B com relação a A vezes o tempo. Estamos aqui simplesmente lidando com um movimento retilíneo uniforme, onde eu estou considerando a origem do sistema em A. T é o tempo contado a partir do momento que B passa por A. Aqui nós consideramos a posição de B com relação a A. A é o nosso ponto de referência. Porém, o observador B é tão legítimo para analisar o movimento, para analisar a natureza, quanto A. E para B, A é que está em movimento no sentido contrário. Vamos agora supor que o observador B observe uma pedra, que eu chamarei de P, que está a uma certa distância dele. Essa distância eu chamarei de x da pedra com relação a B. Vamos representar a nossa situação. Temos aqui a nossa via férrea com o vagão sobre o qual se encontra B, movendo-se com a nossa velocidade VBA, e a uma certa distância xPB, ele observa uma pedra P. Lembrando que nós também temos de considerar o observador A, que está em repouso com relação à via férrea, a uma distância xBA de B que varia. Se a distância da pedra com relação a B é xPB, a distância da pedra com relação a A, xPA, será dada pela soma da distância de B com relação a A mais a distância da pedra com relação a B. Ou seja, representei aqui matematicamente o que nós vimos. Vamos agora analisar o que acontece se esta pedra não estiver em repouso com relação à linha férrea
ou de forma equivalente, com relação a A. Vamos supor que ela, na verdade, seja arremessada horizontalmente por B, com uma velocidade horizontal, seguindo a nossa convenção, será V da pedra com relação ao observador B. Neste caso, a distância da pedra com relação ao observador B, x da pedra com relação a B, será dada pela velocidade da pedra com relação a B vezes o tempo que se passou a partir do arremesso da parte de B. Veja, como supomos que B arremessou a pedra em t igual a 0, x da pedra com relação a B é 0. A distância inicial entre ambas é nula. E o que aconteceria se este arremesso tivesse sido feito no instante em que B passa por A? Vejam que, neste caso, nós teríamos a mesma posição inicial para os três corpos, então poderíamos substituir diretamente xPB e xBA na nossa expressão para a distância da pedra com relação a A. Nós obteríamos simplesmente xPA igual a x da pedra com relação a B mais x de B com relação a A, ou seja, VPB vezes o tempo mais VBA vezes o tempo. Se nós temos a posição da pedra com relação a A, que está parado ao lado da via férrea, nós poderemos obter então a velocidade desta pedra com relação não a B, que nós já sabemos, VPB, mas com relação ao observador A. Ou seja, derivando, nós teremos que V da pedra com relação a A será igual a dxPA dt, que corresponde então a VPB mais VBA. Nós somamos as duas velocidades para obter a velocidade da pedra com relação a A. Vejam a ordem dos índices segundo a nossa convenção. Se eu estou somando as duas velocidades, então esse índice B interior vai desaparecer e nós estamos obtendo o V referente ao primeiro índice com relação ao índice de fora. A relação entre as velocidades independe de o tempo começar a ser contado quando A, P e B estavam todos alinhados. Isso só é importante quando consideramos as posições. Afinal de contas, quando nós derivamos, o tempo desaparece. As posições distintas apenas acrescentarão valores constantes que desaparecem na derivação. Vamos fazer agora alguns exemplos simples envolvendo o conceito de velocidade relativa. Vamos supor que tenhamos um veículo que eu chamarei de A, se movendo com velocidade v1 no sentido x positivo. E nós teremos um segundo veículo que eu chamarei de B, que se move com velocidade v2 no sentido x negativo. E nós temos que tanto V1 e V2 são constantes e os veículos A e B se encontram em vias diferentes. Assim, nós não estamos aqui nos preocupando com colisões. Vamos representar graficamente o nosso problema. Temos uma via terrestre, uma faixa dividindo-a longitudinalmente. Este é o sentido que eu adotarei para x. Então, nós temos aqui nosso veículo A se movendo com uma dada velocidade v1 na direção x positiva e nós temos um veículo B com uma velocidade v2 no sentido oposto a de A. Ambas as velocidades são constantes, A e B se encontram em vias diferentes.
nós queremos obter aqui, em primeiro lugar, a velocidade de B com relação a A. Ou seja, você está trafegando na estrada, dirigindo um carro com uma dada velocidade e vê um outro carro no sentido oposto na outra via. E vamos supor que você possa se comunicar com o carro B. Você diz para B que está observando uma velocidade V1 no seu velocímetro. B, por sua vez, diz a você que está medindo uma velocidade V2 no velocímetro dele. Qual será, então, a velocidade que B aparentará para você? Vamos considerar que nós tenhamos um referencial em repouso com relação à estrada, que eu chamarei de E, é a nossa marca. Neste caso, voltando à relação que nós tínhamos obtido, nós teremos, seguindo a nossa convenção de índices, VBE será igual a VB mais VE. E eu vou inserir aqui um outro índice, que é o índice referente a A. Então, nós temos que V de B com relação a E será igual a V de B com relação a A, que é a grandeza que nós queremos, mais o V de A com relação a E. Nós sabemos que V de B com relação a E é o V2. Só que, como ele está na orientação contrária que estabelecemos para x, temos um sinal negativo. E V de A com relação a E corresponde a V1. Como ele tem o mesmo sentido de x, é positivo nesse caso. Substituindo ambos os resultados nesta expressão, nós ficamos com V de BE menos V2 será igual a VBA mais VAE, que é V1. Passando V1 para o outro lado, teremos que V de BA será igual a menos V2 menos V1. Portanto, a velocidade do carro B com relação a A será igual a menos V1 mais V2. Esse resultado é intuitivo, os dois carros estão se aproximando, então é natural que a velocidade de um com relação ao outro tenha a intensidade da soma das velocidades. Agora nós vamos obter a mesma velocidade depois que A e B se cruzam. Ou seja, representando novamente o nosso sistema. Temos a nossa via, a nossa estrada, com uma faixa dividindo-a longitudinalmente, e agora os veículos se cruzaram. Ou seja, A se encontra com valor de x maior do que o de B. Qual é a velocidade agora de B com relação a A? A velocidade continuará a ser VBA igual a menos V1 mais V2. Porém, agora os veículos estão se afastando. Tendo feito esta discussão para um sistema unidimensional, nós podemos expandir esta ideia para 2 ou 3 dimensões. Nós vamos simplesmente representar as posições vetorialmente. Assim, vetorialmente, se nós temos que R de PA, o vetor posição de P com relação a A, é igual ao vetor posição de P mais o vetor posição de A, e eu vou inserir o índice interno, a derivada será simplesmente V de PA igual a V de PB mais V de BA. Vamos aqui fazer um exemplo ilustrando a velocidade relativa vetorial, considerando um voo com um vento cruzado, uma situação comum, trivial na aviação.
Então vamos supor que nós tenhamos um avião se deslocando para o norte. Aqui eu vou tomar o norte como sendo a direção y positiva, e ele se desloca com uma velocidade v1 com relação ao ar, não é com relação ao solo. Nós temos aqui que o ar não está em repouso com relação à Terra. O ar se move com velocidade v2, e aqui, como estamos tratando vetorialmente, eu tenho de considerar velocidades vetoriais para o leste. Bom, se o norte eu fixei como sendo esta direção, o leste é esta direção. Ou seja, o leste será a direção x positiva. E ele se move com uma dada velocidade, arrastando o avião com ele. Então, nós vamos considerar a velocidade do avião com relação ao ar, que eu chamarei de VPA. A velocidade do ar com relação ao solo, que eu chamarei de VAT de terra. E nós queremos obter a velocidade do avião com relação ao solo. Lembre-se que o índice do avião é o P. Então, nós queremos obter VP, e o índice do solo é o T, VPT. Assim, nós teremos que VPA, a velocidade do avião com relação ao ar, será o V1Y, é o nosso V1 vetorial. Nossa velocidade do ar com relação à Terra é o V2 na direção x, que é o nosso V2 vetorial, e nós queremos obter o V do avião com relação ao solo. Assim, VPA será dado por V1 na direção y, o nosso VAT será dado por V2 na direção x, e nós queremos aqui obter a soma vetorial de ambos, que nos fornecerá este vetor VPT, que forma um ângulo θ com o eixo y, ou, equivalentemente, com o norte. Assim, pelos índices, nós temos que VPA mais VAT, então esse índice de dentro desaparece, sobra os índices externos PT. Portanto, VPT será dado por V2 na direção x mais V1 na direção y. E nós podemos representar esse resultado em termos do módulo de VPT e do ângulo que ele faz com relação ao norte, como nós representamos aqui. Neste caso, VPT será dado por uma intensidade V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, e o ângulo θ será simplesmente o arco tangente de V2 sobre V1.